Olá, amantes do café! Você sabia que o café é a bebida mais consumida no mundo, servida em impressionantes 400 bilhões de xícaras por ano? E que o Brasil ainda é o maior produtor de café do planeta, apesar da concorrência acirrada de outros gigantes como Colômbia, Vietnã e Indonésia? Hoje, vamos mergulhar no universo do café, desde as suas origens até os tipos mais populares que você encontra na sua xícara. Vamos descobrir como o Brasil se tornou um líder mundial no cultivo dessa bebida mágica e o que faz o café arábica e robusta serem tão especiais. Prepare-se para uma viagem deliciosa e cheia de curiosidades. Então, se você é apaixonado por café, ou só quer saber mais sobre essa bebida incrível, fique com a gente e não esqueça, a jornada do café está apenas começando. Vamos lá! Você sabia que o café é originário das terras altas da Etiópia? Sim, de um lugar chamado Cafa. Mas curiosamente, a palavra café vem do árabe kava, que significa vinho. Por isso, quando chegou à Europa no século XIV, o café era conhecido como vinho da Arábia. Agora, vamos a uma lenda interessante. Dizem que um pastor chamado Caldi notou que seus carneiros ficavam super animados e percorriam longas distâncias depois de comer as folhas e frutos do cafeiro. Ele decidiu experimentar os frutos e também se sentiu cheio de energia. Um monge da região ficou sabendo disso e começou a usar uma infusão dos frutos para resistir ao sono durante as orações. As tribos africanas já conheciam o café há muito tempo. Elas moíam os grãos e faziam uma pasta para alimentar os animais e aumentar a força dos guerreiros. O cultivo do café se espalhou primeiro pela Arábia, e os manuscritos mais antigos sobre o café datam de 575, no Iêmen. Inicialmente, as pessoas consumiam a fruta in natura. No século XVI, o café chegou à Península Arábica, onde foi torrado e transformado em bebida pela primeira vez na Pérsia. Na Arábia, a bebida ganhou o nome de kavar ou kaui, que em turco-otomano virou kave, significando também vinho. Mais tarde, o naturalista Linneu classificou a planta como Coffea arábica. O café teve alguns opositores entre os árabes, que achavam que suas propriedades contrariavam as leis do profeta Maomé. Mas logo o café venceu essa resistência e até os doutores muçulmanos aderiram à bebida para ajudar na digestão, alegrar o espírito e afastar o sono. Em 1475, a primeira loja de café surgiu em Constantinopla. O café se beneficiou da expansão do Islã e do desenvolvimento dos negócios trazidos pelas grandes navegações. Por volta de 1570, o café chegou a Veneza, na Itália, mas era considerado uma bebida maometana e proibida aos cristãos. Só foi liberado depois que o Papa Clemente VIII provou e aprovou a bebida. Na Inglaterra, a primeira casa de café da Europa Ocidental abriu em 1652, seguida pela Itália 2 anos depois. Em 1672, Paris inaugurou sua primeira casa de café, e foi na França que, pela primeira vez, adicionaram açúcar ao café, durante o reinado de Luís XIV. O café então seguiu sua jornada pelo mundo, chegando a Java, nos Países Baixos, e graças ao comércio marítimo holandês, foi introduzido no Novo Mundo, espalhando-se nas Guianas, Martinica, São Domingos, Porto Rico e Cuba. Gabriel Matin de Clieu, um oficial francês, foi quem trouxe os primeiros grãos para a América. Em 1727, um sargento-mor chamado Francisco de Melo Palheta foi enviado pelo governador do estado do Grão-Pará em uma missão secreta para conseguir mudas de café. Ele foi até a Guiana Francesa e, para conquistar a confiança da esposa do governador de Caiena, conseguiu dela uma muda de café arábico, e trouxe clandestinamente para o Brasil. As primeiras mudas foram plantadas na região norte, especialmente em Belém. De lá, as mudas foram levadas para o Maranhão e a Bahia, na região nordeste. Mas, infelizmente, o clima nessas regiões não era o ideal para o café. Entre 1800 e 1850, as mudas foram levadas para o sudeste. O desembargador João Alberto Castelo Branco trouxe mudas do Pará e as plantou no Rio de Janeiro, onde o café encontrou o ambiente perfeito. O negócio cresceu tanto que, a partir de 1850, o café se tornou a principal fonte de receita do Brasil. Em 1860, o Brasil produzia 60% do café mundial, e o Rio de Janeiro era responsável por 90% dessa produção, popularizando a bebida.
O sucesso do café no Rio foi tão grande que derrubou os preços no mundo todo, tornando o café uma bebida acessível para todos, e não mais um artigo de luxo. Com o tempo, o solo do Vale do Paraíba Fluminense começou a se esgotar, e a produção de café se deslocou para outras regiões, como o norte do estado do Rio, São Paulo e a zona da Mata Mineira. No início do século XX, São Paulo e Minas Gerais superaram a produção do Rio de Janeiro. Itaperuna, no entanto, manteve-se como o maior produtor de café do Brasil durante toda a Primeira República. O sucesso do café em São Paulo fez do estado um dos mais ricos do país. Muitos fazendeiros paulistas e mineiros se tornaram presidentes do Brasil, na famosa política do café com leite, até a Revolução de 1930. O café era colhido, secado nos terreiros das fazendas, levado para as estações de trem, armazenado em sacas e transportado para o Porto de Santos, principalmente pela ferrovia inglesa São Paulo Railway. O tráfico de escravos era um negócio muito lucrativo no Brasil. Com sua proibição, os capitais foram direcionados para outras áreas, como indústrias, ferrovias, telégrafos e navegação. Isso, junto com o café, deu início à modernização do Brasil. Para lidar com a falta de mão de obra após o fim do tráfico de escravos, os cafeicultores passaram a atrair imigrantes europeus para trabalhar nas lavouras. Esse movimento ganhou força na década de 1880, quando a campanha abolicionista estava em pleno vapor. Atualmente, o Brasil é um dos maiores consumidores de café do mundo. Anualmente, o país bebe 20 milhões de sacas de café, o que equivale a impressionantes 173 bilhões de xícaras. Apesar de ser o principal exportador de café verde, o volume de café torrado e moído exportado está diminuindo. Isso acontece porque, com a popularização dos blends, misturas de cafés de diferentes origens, o café brasileiro tem enfrentado mais concorrência. Além disso, a lei brasileira impede a importação de café verde de outros países, o que torna a competição ainda mais acirrada. Em 2022, o Brasil tinha 1,82 milhão de hectares dedicados à produção de café. Minas Gerais continua sendo campeão na produção de café arábica, representando 74% da produção nacional, com 1,9 milhão de toneladas. Por outro lado, o Espírito Santo é o maior produtor de café conilon, com 66,3% da produção total. Em 2017, os três maiores produtores de café do Brasil eram: Minas Gerais, 54,3% da produção nacional. Espírito Santo, 19,7%. São Paulo, 9,8%. Na Europa, o café se tornou muito popular, e muitos cafés icônicos ganharam fama mundial. Em Lisboa, o Café Nicola era o ponto de encontro de políticos e escritores, incluindo o famoso poeta Bocage. Em Londres, o Virginia Coffee House era conhecido por ser um local vibrante de discussão, e em Paris, o Café de La Régence era o local favorito de grandes pensadores como Rousseau, Voltaire e Diderot. No final do século XVIII, o Conde de Rumford inventou a cafeteira, o que deu um grande impulso à popularização do café. Mais tarde, em 1802, o francês Descroisines criou uma cafeteira com dois recipientes separados por um filtro. Em 1822, surgiram os primeiros protótipos de máquinas de café expresso na França, embora ainda fossem experimentais. Foi só em 1905 que a Itália lançou a primeira máquina de expresso comercialmente. E em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o italiano Giovanni Gaggia revolucionou o café expresso com uma máquina que usava uma bomba de pistão para pressionar a água através do café. Esse avanço fez com que o café expresso se tornasse ainda mais popular. Atualmente, o café é a bebida preparada mais consumida no planeta. São servidas cerca de 400 bilhões de xícaras por ano. Uau! Isso é um número impressionante, não é mesmo? E aí, gostou de saber mais sobre o café e seu papel no mundo? Se você curtiu, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo qual é o seu tipo de café favorito. Ah, e para terminar, que tal um cafezinho? Se você estivesse aqui, eu com certeza te convidaria para um. Até a próxima!